Boa tarde, Shalom. Vamos estudar Salmos. Salmos foi feito pelo Davi. Tem muitas pessoas que já escreveram Salmos. Davi e também Salomão, descendente de Corá, Asaf e Heman. E também alguém não sabe, mas a maioria todos, Davi escreveu Salmos. Estes Salmos são uma convicção de fé oferecida pelos seres humanos a Deus. Então, este Salmo é capítulo 1 até 150. Pode dividir a época de Moisés até cativeiro de Babilônia durante 1000 anos. Então, podemos comparar com 5 livros de Moisés, é mesmo de história. Então, eu quero dividir 5 livros dos Salmos. O primeiro livro é capítulo 1 até 41. Então, o tema é quem é Deus, quem é seu povo. Estruturas, capítulo 1 até 11. A história original. E segundo Abraão, terceiro Isaac, 4 Jacó, 5 José. Como ajudante de Jacó, né? Então, desenho que a época de Adão e Eva, e descendo, passou Jerusalém e até Egito. Então, descendência até Jacó está mostrando. Salmista Davi, ele mostrou o sofrimento realmente dentro do coração dele. E também ele, lembrando de sofrimento de nação, também para cultuar, como vai louvar a Deus. E também Monte de Sião, lembrando o reino de Deus, também profetizou Messias futuro e arrependimento, até que maldição. Uma panorama desde Éden até cativeiro de Babilônia. Deus fez aliança com seu povo. Tem 2 tipos de aliança. Uma aliança Deus com pessoas. E junto eles fizeram aliança. Tem responsabilidade, condição. Mas depois eles não deram estes certos aliança. Por isso Deus próprio fez aliança com humanos incondicionalmente. Aliança de Noé, aliança de Abraão. Então, capítulo 1 de Salmos, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso significa que comportamento passivo. Não anda no conselho dos ímpios, pecador, escarnecedores. E comportamento ativo é meditar a palavra de Deus de dia e de noite. Dentro do templo de Deus tem ovelha, cabrito. No Apocalipse tem livro da vida. Quem vai entrar? Ovelha, obediente. Salmos capítulo 2. Quando o Messias ascender ao trono. João capítulo 1. Quando Jesus é batizado, ele como rei, como sumo sacerdote, como juiz. Salmos capítulo 2, 6. Constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Deus colocou Jesus no Monte Sião. Ele é rei dos reis, ele é sumo sacerdote, ele é juiz. Salmos 3, versículo 5.
deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. O que significa? Estamos vivendo, deitando, dormindo, acordando. Isso é milagre. Olha, tantas pessoas estão morrendo. Não pode respirar, não pode dormir. Isso é grande graça do Senhor. Ainda que Davi pecou, pecado, mas Deus deu misericórdia. Salmos capítulo 4, versículo 6. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi enfrentou o sofrimento. Ele pediu para olhar o rosto do Senhor. A ira de Deus é perigoso uma vez, mas a misericórdia do Senhor para sempre. Nesta terra, nós podemos viver como no reino de Deus. Como vai? Com relacionamento com Deus. Deus reina para sempre no céu, com Jesus do lado, no trono do direito também conosco. Salmos capítulo 6. Davi estuprou de Batseba. O assassinato do seu marido Uria. Pela lei, Davi teve que morrer, pedrejado. Mas graças a Deus, Deus deu misericórdia para ele. Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, a minha lagrimação, o alago. Depois de arrependimento de Davi foi perdoado. Quando Jesus veio neste mundo, ele como recuperador chegou. Mas a segunda vinda de Jesus é juízo para julgar o mundo. Tudo que tem tempo. Salmos capítulo 16, versículo 10. Pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja corrupção. É uma previsão que a ressurreição de Jesus. Pedro também confessou, apóstolo Paulo também mostrou a ressurreição de Jesus. Esse significa Davi falando sobre a previsão de Jesus por futuro. Salmos 18, versículo 1. Eu te amo, o Senhor faça força minha, né? Davi enfrentou por 10 anos de perseguição de Saulo, mas ele não recompensou o salário do pecado de Davi a Saulo. Ele aguentava, ele deu respeito para Deus que ele criou, ele ungiu Saulo, primeiro rei de Israel. Por isso ele não matou, deixou. Olha, vamos ver. 10 anos, perseguição de Saulo, 10 anos. É muito, né? Mas Davi, ele deixou respeito no lugar de Deus para matar Saulo. Deus deixou Saulo na guerra, ele morreu. E pela profeta Samuel, ungiu Davi para segundo rei de Israel, ele reinava 40 anos. Salmos capítulo 22, a promessa de Messias sobre Jesus, estava falando 3 vezes sobre o sofrimento da cruz de Jesus. Está previsando. Primeiro, versículo 1. Porque me desamparastes? Ele lama sabachthani. A Bíblia está ensinando hebraico e arameu. Porque Deus me abandonastes? Segundo, versículo 7. Todos os que me veem zombar de mim afrouxem os lábios
e meneiam a cabeça. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes. A época de Jesus foi crucificado. Os soldados fizeram assim. Antes passado, Davi já prometeu, deu provisão de cruz de Jesus. Salmista Davi, ele está falando, capítulo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi era um pastor, ele conhece como vai cuidar da ovelha, desde infância, crescendo, presente por futuro. Ele falou, nada me faltará pelo futuro também. Deus é pastor. Pastor cuida de Davi, né? Deus cuidou Davi, está cuidando, cuidará Davi por futuro. Davi tinha fé. Passado, presente, até futuro. Salmos 24. A arca de Deus ficava na casa de Edomita. E Davi pegou, mandou 2 vacas, pegou a arca de Deus, levando para Jerusalém. Versículo 9. Levantai o portas as vossas cabeças. Levantai vós os portais eternos, porque entre o Rei da Glória, a arca de Deus, como é Deus, Rei da Glória, eles adoraram. Espírito de Deus habitava. O livro de João, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 13, estava falando, Jesus se sentou no jumento, andando. As pessoas chamaram Jesus, Hosana, Hosana, nome de Israel está chegando. Hosana, Rei dos Reis. Assim que falando, Davi mostrou previsão por futuro também sobre Jesus. Salmos capítulo 27. Davi recebeu revelação de seu filho Absalão. Ele fugiu para outro país. Ele fugiu de Jerusalém. O templo do Senhor ficava sempre em Jerusalém, mas ele deixou, fugiu. Seu filho Absalão contra seu pai Davi. Versículo 4. Única coisa, peço ao Senhor, e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi sempre ficava no centro do templo do Senhor. Ele tinha fé. No Gênesis capítulo 35, Abraão recebeu aliança com Deus, promessa de Deus. Mas ele esqueceu, passou tantos anos, né? Ele ficava, comprou um terreno de Sequém. Deus nunca permitiu, vai ficar. Ele teve que ir lá para pedir um lugar onde ele deu voto para Deus. Mas ele continuou, comprou terra de Sequém e deixou, morava lá. Sua filha foi abusada por filho de aldeia de Sequém. E os filhos de Abraão matava muita gente sequemitas. E ele voltou para Betel. E arrependendo, né? E cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a promessa de Deus. Depois pegou sofrimento de arrependimento. Salmos capítulo 30, versículo 11. Convertestes o meu pranto em folgados, triste o meu pano de saco, e me cingistes de alegria.
a tristeza de Davi virou alegria. Ele dançando, tirando roupa de saco, significa arrependendo, né? Quando a época de Davi, ele se arrependendo, se vestindo de roupa de saco. Me sentiste de alegria. Por causa de tristeza, arrependeu, virou tristeza, virou alegria. A ira de Deus é pouco tempo, mas a graça de Deus é para sempre. Assim como a característica de Deus era. Também no Gênesis, Tiago também pegou o primogênito de seu irmão primeiro, Esaú. Ele fugiu para seu tio onde morava, né? Mas Deus abençoou a vida dele. Ele se casou com sua esposa e ele recebeu muitos herança de seus 12 filhos e possuição, virou riqueza. E quando ele voltou para sua casa, ele dançando, alegrando, voltou. Assim, Davi também, ele triste, mas pelo arrependimento virou alegria. Salmos capítulo 32, essa é uma forma de arrependimento. Ele se arrependeu muito profundamente e Deus deu alegria. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade de meu pecado. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, 1 João capítulo 1, 9 está falando sobre isso. Jesus veio neste mundo, antigamente perdoador, como perdoador. Salmos 38, quem é perdoado pode ser perdoado, mas como que falando aqui? Versículo 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Então, Davi também ele dependente de Deus, mas ele tem ponto fraco, ele pecou. Por causa de adultério, por causa de assassinato, ele enfrentou muitos recompensas do pecado. Entre suas esposas, seu filho estuprou no dia. Também Absalão, ele contra seu pai, deu rebelião contra tirar o reino de seu pai. E também como Jetamão, Abidobel, ele controlou Davi. Ele fugiu para outro país. Ele morava com lagrimação. Ele pegou doença. Como Jó, ele sofreu tantos anos. E também sua filha também foi estuprada por causa de pecado de Davi. Ele já foi perdoado, mas salário do pecado, pagando pela toda a vida de Davi. Então, Davi era fraco. Enfrentou muitos inimigos, mas ele nunca deixou o lugar de Deus. Ele confessando sobre o pecado, ele foi perdoado, mas pagando todo o salário do pecado pela vida toda. Capítulo 39, esse foi mais de arrependimento de Davi. Ele mostrou sua vida como alguns palmas. Olha, vai ver minha palmas pequena, né? Muito pequena, nossa vida pequena. Salomão também falou, vaidade, vaidade, tudo em vaidade. É vida, é vaidade. Moisés mostrou, Salmos capítulo 90,
como nossa vida é nuvem, como mato, daqui a pouco desaparece. Salmos 39, versículo 5. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Uma vida vã. Então, Davi também, ele se sentiu que sua vida é vã. Por isso, ele achou que quem é aventurado, bem-aventurado, quem é bem-aventurado, ele meditar a palavra do Senhor de dia e de noite. Essa é uma plantação, foi plantado na beira de rio, igual. Todos os tempos vai desfrutar. Quem vai ficar? Quem vai deixar esperança no Senhor? Então, uma vida vã transformou uma vida abençoada pelo Senhor. Então, em Salmos, capítulo 1 até 41, só eu tenho uma esperança no Senhor. Amém? Obrigada. Deus te abençoe.